Só confirmando, hoje não tem mesmo, né? Algum professor que dá aula agora? Não, irmãos, a gente não resolve assim não, tá bom? Fica tranquilo. Conversamos lá, no comecinho de dezembro, e sabíamos que hoje, no dia 4, a gente não teria irmãos disponíveis, né, para dar aula. Pô, adolescentes, deixa o professor de vocês também tirar umas férias, né? O professor de vocês, o Davi, não sei por onde está não. O Samuel está empacotando caixa lá, vai se mudar para o seminário agora. Samuel agora aqui, ó. Ele acha que ele subiu um degrau, irmão, mas seminarista é sinônimo de nada. É um grande nada. Ele não é pastor, ele não é membro da igreja, ele está aí, existindo, né? Muito bem. Irmãos, estamos tratando alguns temas um pouco mais aleatórios, né? Durante esse período nosso de férias da escola dominical. A gente vai retomar a nossa sequência estudando seitas e heresias. Em breve, finalzinho do mês ali, a gente retoma a nossa lida. As classes, né, todas voltam a partir de fevereiro, né, primeiro domingo de fevereiro, retomamos a escola dominical na sequência de aulas. Durante esse período, estudando outras aulas. Tá bom, pastor, mas o que a gente vai estudar durante as férias? Vários assuntos. Então quer dizer que a gente vai pegar qualquer aula e dar só para tapar o buraco e não ficar sem aula? O contrário, meu irmão. Imagina que durante o ano inteiro a gente está com umas balas de prata guardadas assim, falando, rapaz, isso aqui precisa ser falado na igreja. Mas é que aí a turma está estudando o Adventismo e a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. E aí não dá tempo de inserir esses assuntos. Então, isso aqui, meu irmão, é a oportunidade de ir lá, pegar a bala de prata, rodar o tambor, encaixar ela, engatilhar e, ó, tiro certeiro. Precisamos desses assuntos aqui, tá bom? Esse é um dos que eu queria tratar com a igreja já há algum tempo. A gente vai falar de algo na área dos relacionamentos hoje, assunto que alguns aqui já ouviram. Alguns que fizeram o curso de casais comigo e com a Sara. Se você fez com o pastor Itamar, você não conhece essa aula. Alguns casais que eu aconselhei e eu usei esse estudo, porque foi um estudo que eu e a Sara escrevemos e acrescentamos lá no Casamento à Moda de Deus, né, no estudo do pastor Itamar, porque esse é um tema que a gente percebeu a constante necessidade de falar sobre comunicação. Então, comunicação é sempre um problema, é sempre uma treta, né? Você quer ver como é que comunicação é problema? O Maduro está preso, está sabendo? Não sei se você não sabe, eu vou te contar uma novidade. O Maduro está preso. Como que os pronunciamentos de líderes no mundo inteiro impactam agora a geopolítica? Rapaz, algum presidente em algum lugar vai falar uma besteira num comunicado sobre isso aí, se pronunciando favorável ou contra, e ele vai ganhar uma taxação de impostos de 50% dos Estados Unidos, dia 5 de janeiro, né? Amanhã, segunda-feira. Então, olha como é que comunicação, palavras bem ou mal colocadas, são um problema. Falar sobre comunicação é uma necessidade. Se comunicação por si é um problema, e quando você tem que tratar um pecado no outro? E quando a comunicação envolve o meu irmão Lucas ter cometido um erro e agora eu preciso falar com ele sobre o que ele está em pecado, o que ele fez de errado, o que ele não está agindo conforme a palavra, como que eu vou lidar com essa postura do Lucas? Como é que eu vou chegar até ele e falar, então, meu irmão, você não devia ter invadido a Venezuela, explodido o aeroporto e sequestrado e preso e prendido. Eu falei sequestrado, vocês já estão achando que eu sou de esquerda, né? E ter prendido o presidente de um país, entende? Como que eu chego para o Donald Trump e falo para ele, então, presidente Donald, parece o pato, né? Donald. Eis a nossa luta, eis a nossa crise. Então a gente quer pensar um pouquinho sobre confrontação, sobre como isso acontece. Semana passada eu fui cobrado, e muito bem cobrado, porque eu falei a aula inteira, não dei o microfone para ninguém nem um minuto, né? Eu estava com muita vontade de dar aula, irmãos. Eu fiquei um domingo inteiro fora. Eu voltei com 2 domingos de palavras na boca. Mas
Não queria fazer isso de novo, me perdoem por ter falado ininterruptamente semana passada. Queria que você participasse da nossa aula, queria que você discutisse. Se você quer contar de um problema de seu casamento, o William e a Aline, né? O William quer falar assim, então, pastor, a Aline faz isso aí lá em casa, ó. Não é assim que você fala. Você fala assim, ó, um amigo meu, uma vez, me contou que a esposa dele, tá bom? Então, eu só vou pedir mesmo para que você não exponha a tua família, principalmente no casamento, porque você vai ver que muitos desses assuntos estão diretamente relacionados ao casamento. Fora isso, é que está transmitindo, nós não vamos deixar o William falar mal da Aline no YouTube, né? Não, nunca, o William diz, nunca. Então, fora isso, meu irmão, participe. Comunicação para a correção e confrontação. Quais são as tretas lá de onde você está? É que aqui é o pastor falando. Olha lá, qual é a razão mais comum de conflito que você presencia hoje? Na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, quais são as tretas mais comuns que acontecem entre as pessoas? Quais são as tretas, as razões que geram crises e problemas que você mais presencia? E aí, Ademilson? Na tua vida, no teu trabalho, no grupo do teu condomínio. O grupo de condomínio precisava assistir essa aula aqui, meu irmão. Ó, a turma do teu condomínio, com certeza. Já nem entra no grupo de condomínio, porque... Eu sei que no condomínio diz que tem um grupo que dá mais briga do que tudo, então eu já não faço parte de grupo de condomínio. A gente tem no dia a dia vários grupos, né? Principalmente na empresa, eu já não consigo nem ver tudo mais. E cada dia aparece uma coisinha diferente. Uhum. É um falar diferente que os outros não gostam. Uhum. Aí já é um motivo de confusão. Então, falou uma palavra que eu não concordei, usou um termo que eu não concordei, aí já gera uma confusão. É suficiente. O Palmeiras não tem mundial. Não é, Ivan? É isso o problema. Diz que teve um mundial em 51. 51 é o número da pinga, meu irmão. Esquece isso aí. 51 é pinga. Olha, alguém fala algo que o outro não concorda, pronto. Está instaurada a desavença, né? Um outro motivo, às vezes, fala assim, não, o problema não é o que eu falo, mas como eu falo. Excelente. Né? Então, às vezes, você não quer falar mal, ou a forma com que você fala, você usou de um tom mais alto, e aí você gera já uma confusão. Sim. É exatamente isso. Olha, meu irmão, pensando no exemplo que o Ademilson deu. Quando duas pessoas têm pontos de vistas diferentes, significa que os dois estão certos? Cada um tem seu ponto de vista e ninguém está necessariamente errado. É verdade? Não é verdade. Porque quando a gente está falando sobre verdade, o que é verdade, é verdade. A verdade é absoluta. Entende? Bom momento, hein? Foi gostosa essa pergunta agora para a gente pensar se a gente não tem que voltar em algum momento a discutir sobre relativismo na igreja. Vamos moldando aqui a nossa sequência de aulas, né? Porque a verdade é verdade, meu irmão. E aí o panorama, o pensamento comum hoje é não. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista. Eu acho que o Palmeiras não tem mundial. O Ivan pensa que tem. Qual é o critério de mundial que nós estamos dizendo? Entendeu? É um campeonatinho lá que teve e tal. Aquele o Palmeiras ganhou? Não, aquele ganhou. Agora o Mundial de Clubes FIFA. Então, assim, o Palmeiras tem um Mundial de Clubes FIFA? Não. Entende? Então, assim, não, mas os dois estão certos. Não. Sobre qual assunto exatamente a gente está discutindo? Então, a verdade nunca é relativa. Por isso, é mais provável que os dois estejam errados, mas eu tenho certeza que, se os dois estão dizendo coisas diferentes, provavelmente eles não estão certos. Ambos não estão certos. Então, eis o momento da confrontação. Vamos pôr as verdades na mesa? Vamos abrir o leque aqui, vamos ver quem realmente está certo, o que realmente está acontecendo? Então,
é a necessidade de tratar o assunto. O segundo ponto que o Ademilson falou é isso aqui, meu irmão, é o puro suco do aconselhamento. Fez certo, falou certo, mas a forma com que fez e falou estava errada. Entendeu? É isso aí. O policial tem que multar por causa do cidadão andar sem cinto? Gera multa? Gera. Aí o policial para seu carro e fala: desce daí, ô seu desgraçado. Vem aqui, ô seu sem vergonha. Você é um vagabundo, rapaz. Ó, eu tô na rota hoje. Onde já se viu? Você não preza pela segurança, você é um irresponsável. Vem aqui que você vai ver o que é bom agora. Uma multa por estar sem cinto. Está proporcional? Não. O policial brigou com a esposa e foi dar plantão mal-humorado no dia e está descontando um cara que está sem cinto de segurança. Meu irmão, isso acontece lá na sua casa. Você sabe o lugar mais comum de isso acontecer? Correção de filhos. Seu filho está errado? Tá. E você vai lá e dá uma surra nele, dá um tiro de bazuca nele. Quer dizer que não deveria ter corrigido? Não, meu irmão, se o seu filho está errado, você precisa corrigi-lo. Como você vai fazer isso? Entende? Então, essa forma da correção, essa forma da confrontação é uma necessidade. Olha que lição maravilhosa, meu irmão. Um dia eu vi uma cena assim gloriosa. A gente estava num concílio de pastores e um dos pastores pediu a palavra e ele foi lá na frente e disse assim: irmãos, eu queria pedir perdão a vocês pela forma como eu me posicionei na última reunião. E eu estava acabando de chegar no negócio, eu nem sabia como é que a coisa funcionava. Seminarista, só assiste calado aí, irmão. Seminarista. Ele não pode falar nada em nenhuma reunião do presbitério, irmãos. Nem ele, nem o Samuel, nem nenhum seminarista. Você só assiste se corroendo por dentro, calado. Agora o Rodrigo que vai soltar a franga em fevereiro. O Rodrigo agora foi ordenado, em fevereiro, em março tem reunião do presbitério, ele toma assento, ele vai discutir todos os assuntos quando chegar a hora. E aí esse pastor falou: eu não quero pedir perdão pelo que eu falei. O que eu falei estava certo, eu ainda acho que está certo, e eu mantenho o meu posicionamento. Mas eu queria pedir perdão pela forma como eu me expressei. Eu fui maldoso. Isso aqui é uma crise na vida cristã. Você estar certo, às vezes até a tua ira é uma ira justa, você está indignado contra algo que realmente é digno de indignação, mas a manifestação da tua ira, do teu pensamento, da tua indignação, tem que ser piedosa. Ah, mas o que eu estou falando está certo. Mas você está sendo piedoso na forma de falar. Então, esse é o famoso perde a razão. Você perde a razão. O cara vem, bate na traseira do seu carro no trânsito, você desce, vai lá, dá um chute na porta dele e fala: desce aí que eu vou te arrebentar, você bateu no meu carro. E ele realmente bateu no seu carro, ele está errado. Mas você agora acabou de perder a razão. Eis a luta, né? Eis a luta de não só o que fazer, mas como fazer. E aí, Gustavo, quais são as tretas mais comuns que você percebe entre as pessoas no seu dia a dia? Às vezes a vida do cara é uma paz, né? Ninguém nunca treta. Geralmente é com a minha irmã, a guerra lá. Eu falei para não expor, o cara já fala: é minha irmã. Não, é que irmão é assim, né? Até, né? Acho que é comum. Já que você já expôs sua irmã, por quê? Quais as razões comuns? Aí eu perturbo um pouco também. Você está entendendo? Então, relacionamento é essa luta, relacionamento é essa crise. Você perturba as pessoas. O meu filho mais velho não tem um irmão mais velho. Qual é a minha tarefa? Ser o irmão mais velho dele. O Ivan concorda comigo. Ele faz isso também. Eu cutuco ele, eu faço cosquinha nele, eu irrito ele, eu dou susto nele. E quando ele fica bravo, eu falo: vai chorar. Relacionamentos. O problema é você fazer isso com sua esposa, né? Vai chorar. Fala isso para sua esposa. Fala a mesma frase para sua esposa, para você ver o que acontece. Então, eis as nossas lutas, né? Eis as nossas lutas. Mais alguém quer falar? Vou entrar na aula. Muito bem. Ninguém levantou a mão, não, né? Eu acho que para nós homens é importante falar isso, é
é um tema muito apropriado, porque o homem, como o líder da casa, precisa ter o tempero, né? O jeito, né? E aí eu acho que pode desencadear grandes conflitos ou grandes aconselhamentos dentro do lar, né? Então, acho que para o homem é uma coisa muito importante saber a hora de falar, como falar, porque às vezes, e a gente, os mais antigos, né? Eu me incluo ainda nisso, às vezes um olhar do nosso pai, um olhar do nosso avô já dizia muita coisa, não precisava nem falar, né? E a gente precisa realmente ter esse tato, né? Então, acho que não quero entrar na questão dos grandes conflitos que tem hoje, mas eu acho que para o homem é muito importante sempre estar relembrando esse assunto, sempre estar, porque senão ele pode ser alvo de destruição do seu lar ou um alvo mesmo de bênção e aconselhamento aí para a sua família. Meu irmão, moderação é uma das coisas mais caras que a Escritura põe para a vida do crente. Olha para você ver como é que fruto do Espírito é domínio próprio. Olha para você ver como é que, quando o apóstolo Paulo escreve nas cartas do Novo Testamento, ele está recomendando que a vossa moderação seja conhecida por todos. E Paulo fala isso lá em Filipenses, no meio do contexto de ansiedade, lá, e parece que a coisa está efervescendo, e Evódia e Sintique brigando, e Paulo diz, olha, seja conhecido de todos a moderação de vocês. Lá em Eclesiastes, o pregador vai falar um trecho inteiro sobre, olha, não seja demasiadamente justo nem demasiadamente perverso. A turma pira nesse texto. Como assim não pode ser justo demais? Olha, não interpreta com literalidade. É Eclesiastes. O texto está dizendo, não vá aos extremos. Você precisa aprender a ponderar as coisas. Essa é a figura masculina. Estou dizendo que mulheres não são ponderadas? Você que está pensando isso. Eu estou só antecipando a tua falsa acusação contra mim. Eu não estou dizendo que mulheres não devam ser. Muitas das vezes elas são mais facilmente do que os homens. Meu irmão, a melhor coisa da vida é a tua mulher igual um papagaizinho de pirata falando no teu ouvido aqui, ó. Não está certo isso aí que você fez. Você não deveria ter feito dessa forma. Meu irmão, isso aqui... Quando a tua esposa chega na beira do teu ouvido e fala desse jeito, você tem que falar, obrigado, Senhor, por ser livrado da minha estultice e ter uma conselheira aqui do meu lado agora. Mas por que eu estou falando da necessidade dos homens? Porque, meu irmão, o Isaac vai ser chefe de família. Chefe de família. Quantos anos você está agora? 13 anos. Olha que bênção. Há pouco tempo atrás, muitos dos irmãos aqui tinham 13 anos, entende? E talvez a gente olhe com a cara de, eu nunca vou precisar disso, eu nunca vou precisar disso. Você vai precisar disso. Você vai liderar a tua esposa, os teus filhos. Homens, Deus deu nas mãos deles o governo da igreja. É necessário que os presbíteros, que os diáconos, que os pastores tenham essa visão, essa perspectiva. Vocês precisam disso. Ah, mas aí quando eu for pai de família eu vejo o que eu faço. Irmãos, dá licença um minutinho para eu falar com um menino de 13 anos. Você joga algum jogo de RPG, Free Fire, Call of Duty, alguma coisa assim? Quando você passa lá por uma mina, um carregador a mais, uma munição sobrando, você fala, não vou pegar não, vai que eu não preciso. Ou você pega sempre para manter o arsenal sempre cheio. Você deixa passar. Sempre. E quando acaba a sua munição, o que você faz? Aí você morre. Exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. O que eu estou falando é, essas coisas aqui, ó, jovens, garotos, vocês vão precisar disso aqui, tá? Se vocês disserem, deixa aí, não vai precisar não. O que acontece? Quando você casar, você morre. Você morre. Porque você não foi prudente de olhar e falar, não sei se eu vou precisar disso aqui. Então é melhor aprender. O caminho da prudência é esse. E a Bíblia está dizendo, seja prudente. Se você não sabe se você deve ser ou não, leia Provérbios. O Provérbios vai te chamar de tolo, de insensato, o livro inteiro, no final você vai falar, é melhor andar com um pouquinho de prudência. Vocês vão precisar disso aqui. Então, tem dois tipos de homens, os que já estão fazendo e os que ainda vão fazer. Tá bom? Melhor estar com essa granada no bolso lá, Isaac, você vai querer usar ela. Você vai querer usar porque a coisa fica feia. Vai lá, Ivan. Conversando com um amigo,
E eu acho que foi um momento que eu refleti sobre o outro lado, né? Acho que o receptor da mensagem também é parte do conflito. Esse amigo, ele estava falando sobre metas e expectativas com a mulher dele. E em determinado momento ele falou para a mulher dele: olha, você vai ter que se superar. Essa simples frase fez com que ela tivesse dúvida. Ele está me falando para me superar porque eu não sou bom o suficiente? Ou ele está falando para superar porque eu tenho que fazer melhor do que eu estou fazendo? Pronto. Entendeu? Então esse foi um conflito que me foi relatado, assim, que me fez refletir sobre isso. O que o receptor está ouvindo, né? Não, exatamente. Existe responsabilidade de quem está ouvindo. Às vezes o que você falou não tem nada a ver, mas a pessoa ficou magoada. Também acontece. Também acontece. Pode ser que você tenha falado de forma inapropriada, pode ser que você tenha falado da forma mais apropriada do mundo, ainda assim você ofendeu o outro. Por um ou por outro caminho, você vai terminar aqui. Você vai ter que confrontar. Você vai ter que chamar, sentar, falar: o que foi, meu bem? O que eu falei que te deixou assim? E qual a resposta que você vai ouvir? Qual? Nada. É que é só depois da terceira ou quarta tentativa, irmãos, é que a gente já aprendeu. Isso aí é só, você tem que martelar. Irmãs, vamos fazer um combinado de coração? Não fui eu, foi as vozes da plateia que disseram nada. Irmãs, falem. Falem. Você está magoada com teu marido? Ele pergunta: você está magoada comigo? Qual é a sua única tarefa? Sim, estou magoada com você. A pergunta que vai seguir é: por que você está magoada comigo? E você tem que dizer uma coisa só: estou magoada contigo porque você disse que eu tenho que me superar. Pronto. Aí você explica. Se o que você estava dizendo era maldoso, e você estava dizendo: você não está fazendo nada direito, você tem que fazer melhor. Aí beleza, aí ela vai ter algo contra você e vocês vão resolver. Agora, se você estava só dizendo: meu bem, o que você está fazendo já é ótimo, mas eu acho que você tem potencial para fazer ainda melhor. Aí, meu irmão, você ganhou um coração da sua esposa. E a lição de que da próxima vez não diga: você tem que se superar. Da próxima vez diga: você já está fazendo algo maravilhoso, mas pode fazer ainda melhor. Pronto. Resolvemos o problema da comunicação. Entende? Tem que acontecer comunicação, o negócio tem que fluir. Então, por um ou por outro caminho, vai chegar aqui. É difícil falar com quem é dodói, né, irmãos? Porque quem é dodói, você pode falar qualquer coisa do melhor jeito possível. Se é a lente dos óculos do outro que está embaçada, a pessoa nunca vai enxergar com nitidez. Deixa eu te dar um exemplo disso. Jesus. Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. E o que os fariseus ouviram? Ele está blasfemando. Que absurdo, vamos matar ele. Vamos matar ele. Quem mais quer matar ele aí? Saduceus, herodianos, vamos lá, vamos bolar um plano aqui, nós vamos matar esse homem aí. Entende? Onde o Senhor Jesus peca? Quando o Senhor Jesus peca? Nunca. Em quantos conflitos você vê no Evangelho o Senhor Jesus sendo envolvido? Inúmeros. Meu irmão, conflito é coisa de pecador. Você está envolvido no conflito. Se você olha a sua vida e fala assim: não tem conflitos na minha vida, não. Olha, ou você é o pé grande e mora no alto de uma montanha, numa cabana na floresta, e não lida com ninguém ao seu redor. Essa é a possibilidade número 1. Você não tem que se envolver com conflitos. Eu envolveria num conflito comigo mesmo. Em algum momento eu ia falar: quem pegou meu copo? Entendeu? E só tenho lá, porque eu faço isso com a minha esposa. Eu falo: onde você guardou tal coisa? E no final fui eu mesmo que botei e esqueci. Então eu ia conflitar comigo mesmo, mas conflitos são inevitáveis. Ou você está lá, ou você está no meio de um fogo cruzado, e você é aquele marido que cochila. Vamos falar dos homens aqui, né? Vamos enfiar a faca na nossa própria barriga? Eu falei das esposas, né, que elas têm que falar, mas é o marido que cochila. Os filhos estão lá, se degladiando. A casa está incendiada. E o marido? Corinthians. Vai, Corinthians. Eita, rapaz, o jogo foi bom, hein? Bom de falar de jogo nessa época do ano, né? Não tem jogo.
Engole essa aí, turma do futebol. Fica com essa aí, ó, não tem jogo de futebol para falar. E o casamento está desmoronando. E o cara está só existindo. E ele fala, não, minha vida é muito pacífica, eu não tenho problemas. Você está no meio da Segunda Guerra Mundial cochilando. É você que não está se envolvendo, que não está se atentando para as crises do teu lar, do teu emprego, a tua equipe na empresa, ela está assim, o nome do cara está no RH para ser mandado embora, porque ele não lidera a equipe. Mas ele fala, não, graças a Deus a minha equipe é pacífica. Olha, fechar o olho para o conflito não vai resolver muita coisa. Olhe o problema nos olhos, você tem que lidar com isso. Se você tem que lidar com isso, então vamos lidar com isso. Meu irmão, deixa eu te dar alguns pré-requisitos do conflito. Eu não estou preocupado de terminar no horário hoje, hein? Glória a Deus, né, irmãos? O pastor não vai falar até 11h25. Eu termino semana que vem, eu estou aqui semana que vem de novo. Arsênio está viajando, Samuel está de férias, só tem eu, irmãos. Só sobrou eu. Você assistiria uma aula minha semana que vem, por misericórdia? Obrigado. Falar não agora também, né? Primeira coisa que eu gostaria de pontuar para vocês, se não me engano é o Joel Bick quem expõe essa expressão. A pauta é de Deus. Você tem a necessidade de confrontar alguém, de discutir um assunto, de trazer à tona um assunto? A pauta é de Deus. Quais são os critérios do conflito que você está envolvido? Quando a gente está falando de cristãos, os critérios da vida cristã são a Escritura, são a Bíblia. Então, eu não posso exigir de um cristão um comportamento que não seja necessariamente bíblico. Ah, tudo bem, a gente está falando que... Então eu tenho que exigir que o outro seja santo, eu tenho que exigir que o outro seja perfeito, que o outro seja crente, que ele se arrependa. Ah, tá, tudo bem. Mas aonde que isso desce a um nível mais embaixo? Você comprou uns produtinhos para lavar o seu carro na Shopee. Você comprou uns produtinhos para dar aquele brilho no poçante, né? Para passar no teto queimado e dar aquela revitalizada. Você gastou R$240. Gastou R$240. A tua esposa não satisfeita, ela comprou aquela base de bastão, Oli, não é que chama? Estou por dentro, hein? É que a minha esposa pediu uma de presente de Natal, eu não comprei ainda. Ela vai perdoar o meu coração. Põe a culpa na filha. Ah, é que a neném nasceu, estou chorando muito. Tudo na vida que dá errado, agora você põe a culpa na neném. Aí a tua esposa gasta R$800 de óleo na Shopee. Que a Shopee vende agora, estou sabendo também. E aí, meu irmão, você vai lá discutir com a sua esposa de que vocês estão sem dinheiro e ela gastou um dinheiro supérfluo. E o poçante? E a lavagem do poçante que era 10 no posto ali para o menino jogar aquele sabão e esfregar com a vassoura. E aí? Eu estou exigindo em critérios próprios. Eu acho que desse jeito é melhor para mim. Eu estou criando uma confrontação com base na minha opinião pessoal, no que eu acho melhor. Você quer ver eu expor o casamento aqui de muitos irmãos? Olha a profecia. Quantas vezes você já brigou por causa de mistura na sua casa? Ô, meu irmão, eu sei que isso aqui é piada, brigar por causa de mistura. Mas vocês ficaram mal-humoradinhos um com o outro, porque um queria comer pizza, o outro queria comer japonês, e aí vocês não se entenderam. Ah, então não vou me pedir nada, então. Não ri não, irmão. Senão você revela. Então não vamos pedir nada. Tá bom, então vou fazer um miojo, então. Pronto. Vão dormir de cara virada um com o outro, porque cada um está exigindo as preferências do seu próprio coração. Como é que eu vou lidar com as minhas preferências? Pastor, você tem que conversar com meu filho. Ah, eu não sei o que está acontecendo. Por quê, minha irmã? Não, pastor, ele é um aluno brilhante, ele vai bem na escola, está tudo certo. Agora ele está entrando no primeiro ano do ensino médio, a gente está fazendo pré-vestibular, está tudo bem. Só que ele quer estudar geografia, pastor. Ele quer fazer faculdade de geografia. E onde já se viu em sã consciência pagar a escola particular, ter um menino que vai bem no Enem e fazer geografia?
Isso é uma afronta, pastor. Eu não aguento mais. Lembra do pastor Itamar? Ele fazia assim, né? Ai, cara, o pastor Itamar é muito, muito bom lidar com ele, né? Você chegava na porta da igreja e falava, pastor, e aí, meu, beleza? Aí ele falava assim, eu não estou bem. Muito bom, eu chorava de rir com o pastor Itamar, não é? Se você não está rindo é porque você não conviveu com o pastor Itamar. Bom demais. Por que essa mãe está em crise? Por que essa mãe está em crise? Por causa de uma preferência do coração dela. Aí o menino vai estudar geografia, vai se inclinar à geopolítica, e um dia o menino vai resolver o problema do Donald Trump com a Venezuela. Porque ele estudou geografia. Mas as expectativas frustradas do coração dessa mãe estão gerando um conflito no lar. Ah, meu irmão, nós estamos no país que a sogra é o diabo. Por que você criou um imaginário maluco sobre quem seria a família do teu marido? Por que, mãe, você criou um imaginário maluco sobre como deveria ser a sua nora? Não é a senhora que escolhe. Não é. Simplesmente lide com isso. Um dia a Clarice vai chegar em casa com um rapazinho. Não vou nem descrever a cara do Alisson. Tomara que o Alisson não tenha um 38 no porta-luva, cara. Muitos requisitos. O Alisson está dizendo, eu tenho muitos requisitos. Requisito bíblico, crente. O que vem depois? Aí o Alisson, o sonho do Alisson era um dia levar meu genro para o futebol de sábado comigo. O cara tinha uma expectativa no coração. E aí chega lá o namoradinho da Clarice. Namoradinho, que já papou o menino aqui, ó. E aí, você é esportista? Sou. É mesmo? Sim, não, eu treino 8 vezes por semana. 8 vezes? É, porque no sábado eu treino 3 vezes, domingo eu não treino, porque eu sou crente. Olha que esse menino. E o que você joga? Golfe. E aí, a conversa depois que o menino vai embora, o Alisson vai falar para a Cássia assim, ó, eu não sei se esse namoro vai dar certo. Porque a expectativa do coração dele está completamente frustrada. E aí você vai criar um conflito. E o Alisson vai começar a pôr defeito no namoradinho, que é crente. O menino toca guitarra na igreja, ele está sendo indicado para ser diácono, o menino é uma bênção, é responsável, é trabalhador, estudou geografia. Mas ele não cumpre um requisito que é uma preferência. Meu irmão, eu sei que eu estou gastando tempo aqui, porque a gente não percebe que a grande maioria dos nossos conflitos não é uma pauta bíblica. A gente muitas vezes não está brigando porque isso que essa pessoa está fazendo contra mim é errado perante Deus. A gente não está brigando porque está sendo alvo de pecado. A gente muitas vezes, inúmeras delas, está brigando porque não está acontecendo o que eu queria que acontecesse. E meu irmão, que direito tem o barro sobre o oleiro? Quem de nós pode olhar e falar, Deus, eu queria que o Senhor fizesse de outro jeito na minha vida? E meu irmão, Deus não vai fazer. O Senhor, o soberano, faz como bem lhe apraz. E você tem que lidar com isso. E o teu coração está gritando, querendo trazer à tona confrontações, causando desentendimentos por causa de preferências suas, que nunca foram uma pauta bíblica. Então, por isso que é um pré-requisito entrar no assunto. Senão você vai querer pegar a ferramenta, que eu disse que é uma ferramenta da confrontação, e você vai querer usar um martelo para consertar um cano. Não vai funcionar. Não bate com o martelo aí, você vai piorar a situação. Você vai usar mal a ferramenta, entende? Então, como eu preciso começar a lidar com os conflitos do meu casamento, entre eu e os meus filhos, entre eu e a minha sogra, entre eu e o meu pastor, entre eu e o meu irmão de equipe de louvor? Como é que eu vou lidar com a vida cristã?
partindo de uma pauta bíblica. A razão que eu estou descontente, que eu quero trazer à tona uma confrontação, é uma razão bíblica. É algo que Deus desaprova ou é algo que eu desaprovo? Eu não gosto. Se você não gosta, meu irmão, o problema é seu, você tem que lidar com isso de outra forma. Você não pode trazer à tona uma crise, uma discussão, um confronto por causa de uma preferência sua. Você não tem o direito de lidar com isso. Eu preciso partir de uma pauta bíblica. Tá bom, como que eu vou saber se a pauta é bíblica? Porque a Bíblia fala sobre verdade e mentira. Mas quantas vezes a Bíblia fala sobre comprar uma basezinha baratinha na Shopee para passar uma óleo? Quantas vezes a Bíblia fala sobre isso? Então, é mais difícil na prática, não é? É mais difícil. Você deveria ou não deveria comprar uma base com um protetor solar que usa lá, que é de bastão, que espalha bem? Ó, merchan? Patrocina nós, olhe. Manda um dinheirinho para nós construir a congregação Bereia. Como que eu vou lidar com isso? Você precisa avaliar o contexto. Primeira coisa, você tem dinheiro para comprar? Janeiro é o mês dos falidos, né? Todo mundo gastou demais, foi na praia e disse a gloriosa frase, só se vive uma vez. Aí eu vou mandar de banana boat, já estamos aqui, a gente só vai voltar na praia em fevereiro, que é carnaval, que você vai querer ir lá de novo. Não, mas deixa as crianças divertir, e aí está todo mundo endividado. Você tem condições de comprar? Não. Você deveria comprar então? Comprar uma base na Shopee se tornou pecado. Olha, meu irmão, isso é pecado. É uma má administração do dinheiro que Deus te deu. Você está gastando mais do que você tem para gastar. Ai, pastor, mas sem uma base, sem essa base eu não vou viver. Aí, idolatria. Você está querendo estabelecer um padrão de beleza que Deus não estabeleceu. É pecado, você está errado, você tem que lidar com a vida. Quanto mais apurada é a tua cosmovisão cristã, mais fácil é para você perceber o que é errado e o que é certo. Mais fácil é identificar a pauta de Deus sobre o assunto. Aí nisso aqui entra o reverendo Sebastião Machado Arruda. Tenho um carinho muito grande por esse professor do seminário. Eu me formei na turma Sebastião Machado de Arruda. Alguns colegas chamavam ele de um apelido no seminário. Eu ia dizer que eu nunca chamei, mas aí é pecado, que é mentira, né? Mas ele sabe que a turma chamava ele assim. O reverendo Sebastião era conhecido como Tião Malvadeza. Tião Malvadeza. Ele era um professor extremamente rigoroso e com razão, porque afinal eu te falei que seminarista é uma miséria, não é? O professor tem que ser duro. E o reverendo Sebastião era muito duro, sempre foi. Ele, em vários desempenhos que ele tinha no seminário, uma das tarefas dele era, durante o sermão de prova, corrigir o português dos alunos e a exegese de hebraico algumas vezes. A cadeira dele fixa lá na correção era a do português. Então, lembra do domingo passado que eu fiz uma piadinha sem graça, ninguém riu? É assim, irmãos. Eu sou esse problema, meu irmão. É ruim, né? Vou seguir o exemplo do meu tutor. Esse ano eu não vou fazer piada mais. Vou ficar sério. Só quem pegou a referência aí. O reverendo Sebastião corrigia o português da turma. Sobe o sujeito que fala problema, que fala errado, e na hora da correção, o reverendo Sebastião deita no português. Ele é professor de português. Ele vai expor todos os erros. E ele falava coisa tipo, ele pegava erros que às vezes a gente não percebia. E contava histórias que eu não vou contar agora, porque senão eu vou me empolgar demais. O reverendo Sebastião, quando subia um cara com um português assim, ó, rebuscado, o cara sobe lá e só conjuga verbo difícil. E fala umas palavras que a gente no banco fazia assim, ó, amém. Nem sabe o que significa a palavra de vocabulário muito, muito maluco, né? E o reverendo Sebastião subia na correção e ele fazia o quê? Deitava em cima do cidadão. E você falava, cara, mas o português do cara é muito bom, mas poderia melhorar muito ainda. O argumento do reverendo Sebastião é muito bom. Ele fala assim, ó, eu não procuro erros,
Eu não estou procurando erros no sermão de vocês. Eu nunca procurei erros de português no sermão de vocês. Eu me assento durante o culto para ouvir a pregação e enquanto vocês pregam, o erro de português bate no meu ouvido. E aí eu anoto, e aí eu comento. Ele está dizendo assim, ó, eu não estou tentando, eu não vivo como um policial. Eu só estou vivendo com o português que eu sei. Mas o nível de português do homem. Então, todo o erro de português, toda hora, fica muito evidente. Ele tem uma facilidade de perceber erros de português que nós não temos. Você sabia usar os 4 porquês? Aí você vai me dizer assim, e tem 4? Porquê junto, porquê separado, porquê junto com acento, porquê separado sem acento. Entende? São 4. E quando pergunta, usa um, quando responde, usa outro. Você sabe usar? O Sebastião Arruda Machado, chama Vadeza, sabe. Então, toda vez que você escreve no seu sermão, porque ele está te corrigindo. Para a glória do Senhor, para a bênção dos púlpitos brasileiros. Mas custa algumas reprovações de nós seminaristas por causa de português. O que isso tem a ver com a aula de hoje? Quanto mais você conhecer a Escritura, quanto mais crente você for, quanto mais apurado é o teu relacionamento com Deus, mais os pecados, batem no teu ouvido. Mais fácil fica perceber que isso que está acontecendo não é bíblico. Meu irmão, se você vive só com o sermão de domingo, na vida cristã, e assim, qual foi o texto bíblico pregado há 2 domingos atrás? Eu não estou nem perguntando o tema do sermão, as divisões. Qual texto bíblico o presbítero Arsênio pregou? Gênesis. Veio aqui. Estava no culto, eu não podia deixar passar. Agora, imagina se esse conhecimento do domingo à noite, que já é muito de pouca quantidade, se você não tem um relacionamento com Deus, se você não tem o hábito de ler a Escritura, como é que você pretende perceber os conflitos ao seu redor e os pecados que precisam ser tratados? Você não vai perceber nunca. Você é alguém que nunca estuda português e por isso nunca percebe os erros de português. Enquanto você não tiver relacionamento e comunhão com Deus, mais difícil vai ficar enxergar as coisas. Agora olha, dá uma nota para o apóstolo Paulo, de 0 a 10, como crente. E aí, Luiz, que nota que você dá para o apóstolo Paulo, de 0 a 10? Ele é um crente 0 a 10. Que nota você dá? O apóstolo Paulo. Vou dar uma moral para ele. Porque é o Paulo, né? O crente nota 10. Você sabe como que o apóstolo Paulo se avalia? Como que ele se avalia como crente? Eu sou o pior dos pecadores. A gente olha o apóstolo Paulo e fala, gente, se levantar a mão, Deus puxa, é um santo. Mas o conhecimento bíblico, o relacionamento com Deus se apurou de forma que os pecados são muito mais perceptíveis. E quanto mais perto de Deus ele está, mais ele está entendendo a seriedade dos seus pecados, a ponto de dizer, eu não presto. Agora, o sujeito que diz, os conflitos que tem lá em casa, eu não costumo ser a causa deles. Tá bom. Quão apurada é a visão de mundo deste homem à luz da Escritura? Na verdade, não é que não hajam conflitos. Lembra do paizão de família que está lá vendo o Corinthians, enquanto voa uma caneca assim por cima da cabeça dele? Esse paizão, como está a visão bíblica dele de mundo? Como é que está perceber a pauta de Deus no assunto? Está no 0. Ele simplesmente não vê, ele não considera, ele não entende, ele está só deixando a vida rolar. Quando ele começa a prestar atenção no sermão, quando ele começa a ter uma vida devocional mínima, quando ele começa a refletir na palavra de Deus e não só ler por ler, ele começa a falar, rapaz, isso aqui é importante para minha casa, para minha família. Olha só a história de Caim e Abel. Eu acho que meus filhos estão assim. Acho que é por isso que lá em casa alguém sangrou semana passada.
Ele começa a perceber que as coisas estão mal. Você precisa partir desse pressuposto. Você precisa treinar o teu ouvido na palavra, para que você tenha comunhão com Deus, para que você tenha conhecimento bíblico e você julgue o mundo à luz da Escritura. E você olhe para a tua casa e diga, meu bem, eu e você estamos em pecado. E o seu pecado é maior, porque você gastou R$800 e nós não estamos em condições. A gente está errado. É tempo de arrependimento. Vamos mudar essa vida aqui, nossa. A gente tem que honrar Deus com os nossos bens também. Então aqui eu começo a ter uma conversa numa cosmovisão bíblica. Aqui a coisa começa a acontecer treinando o ouvido na Escritura. Então, quanto mais acirrado estiver o seu relacionamento com Deus e com a Escritura, mais perceptível será a pauta. Para você tratar se isso que você quer, se essa demanda é um pecado a ser tratado ou se é uma mera preferência sua. Então, pecados são princípios quebrados contra Deus. Eles ofendem a santidade do Senhor. Eles são biblicamente atestáveis. Para quem não casou ainda, por que tem que casar com crente? Porque quando você estiver nesse momento aqui, você vai chegar com esse livro aqui, e aí você vai abrir o livro e você vai poder trazer o livro e falar, o que você está fazendo não condiz com essa palavra aqui. E se você se casou com um crente, a pauta da correção que é de Deus, ela tem que ser ouvida. Se você casou com um ímpio, ou você casou com o primo da Umbanda, não é irmão em Cristo, e quando você trouxer a Escritura e disser, olha, não pode fazer isso aí que você está fazendo, qual a resposta que você vai ouvir? Parabéns, lá no terreiro a minha mãe de santo não acha isso errado. Eu não estou falando mal da Umbanda não, meu irmão. Pergunta para a turma da Umbanda, se eles quiserem te corrigir à luz da doutrina deles, você não pode ser corrigido nesse princípio. Então, a pauta é de Deus. A correção na casa, meu irmão, tem que acontecer aqui, com a Bíblia debaixo do braço. A correção dos nossos filhos tem que ser assim. Meu irmão, o padrão de autoridade nunca foi você. Que ilusão terrível pensar que, não, mas se eu não posso falar isso porque eu também já errei nisso. Aí é que você tem que falar. Meu filho, seu pai é um tolo biblicamente. Olha aqui, Está vendo esse texto de Provérbios? Então, aqui, então, eu não sou sábio, mas você vai ser. Mas se você não foi, por que é você? Porque o padrão dessa casa é Jesus, não é o papai. Então, a gente tem que se corrigir. É assim que a mesma Bíblia que bate na tua esposa que está gastando dinheiro indevidamente, bate em você que está gastando dinheiro indevidamente. A pauta é a de Deus. Então, toda confrontação que acontece precisa vir dessa pauta. Não pode partir das nossas preferências. Mas que aí preferência, meu irmão, é questão pessoal. Você vai dizer, eu prefiro assim. A tua esposa vai dizer, eu prefiro assim. E pronto, ninguém vai a lugar nenhum. Você está sentado dentro do carro, a viagem é de 8 horas, qual música vai tocar no rádio? Eu prefiro que todo mundo durma e eu toco a minha música. Porque eu sou sempre o motorista mesmo. Entende? Pastor, mas isso pode se tornar pecado? É claro que pode se tornar pecado. O meu filho, ele nasceu com um drive instalado na mente dele de presbiteriano, ele só dorme ouvindo o Teu Povo, de Novo Canto. É a música dele dormir. Nós fomos uma vez lá na IP Alpha, e o dia que nós fomos, tocou Teu Povo, a cabecinha dele no meu ombro. Na hora. Aí a Sara pede, põe a música para fazer o menino dormir, ele está aqui botando as tripas de fora de chorar aqui no banco de trás, falta 4 horas de viagem ainda, e eu falo, não quero tirar Leonardo Skinner. Como é que é o Evandro que fala? O cara que a gente gosta. Skynyrd. Leonardo Skynyrd. Simple Man. É que eu sou enjoado pra caramba, irmãos, muito bom. Rockão assim. Tá. Se torna pecado. O papai está sendo o quê? Egoísta. A mamãe pode provar que ouvir Leonardo Skinner em lugar de Teu Povo é pecado? Não. A mamãe não pode virar e falar, essa música nem é gospel, você não pode ouvir. Eu vou engolir ela teologicamente. Você vai falar isso para mim? Mas onde que a mamãe ganha a discussão com a Bíblia debaixo do sovaco aqui, A lei áurea do Novo Testamento. Faça ao outro o que você deseja que seja feito a si mesmo. Meu bem,
para de se amar um pouco, ama o teu filho, para de ser egoísta, cede o som para o teu filho ouvir uma musiquinha para ele dormir aqui, que é também um rockinho teu povo, né? Meu filho é roqueiro. Aí, meu irmão, eu vou tratar algo que poderia ser chamado de preferência como o que realmente é, um pecado. Agora, se a esposa é só irada, mal-humorada mesmo, ela vai gritar no carro, ela nunca vai confrontar biblicamente, ela não vai chegar no ponto em que precisa ser tratado, porque eu preciso partir do princípio de entender se o que eu estou lidando é um pecado bíblico ou se é só uma preferência minha. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero. Aí, meu irmão, porque eu quero tem que ser muito bem avaliado. Dica prática: preciso esvaziar dos meus próprios critérios pessoais e pecaminosos para fazer uma confrontação bíblica. Antes de confrontar, pergunte: isso é um pecado do outro ou isso é uma preferência minha? E foi assim que o Alisson aprendeu, ó. O Alisson agora, gente, sábado ele não vai lá no futebol, ele vai jogar golfe. E o Alisson, essa semana, vai começar a odiar os golfistas. Todo jogador de golfe, o Alisson, o que você quer com a minha filha? Passou a odiar depois dessa aula de EBD. Preferências. Então, eu preciso lidar biblicamente com estes assuntos. Muito bem. Pré-requisitos ainda. Bem, deixa eu ver aqui, ó. 10h46, vamos até às 11, tá bom? E aí, semana que vem, eu vou entrar lá nos prós e contras, lá no quando não fazer, quando fazer e como fazer. Que é a parte que a gente quer mesmo, né? É a parte que eu fico assim nas aulas, duvido que você não fica. Tá, mas fala aí, como que faz? Não, mas é que tem uns fundamentos, que é importante. Tô te provando que pauta bíblica é importante. Outros pré-requisitos necessários. Efésios 4,15 não está falando sobre confrontação, o texto não está tratando esse assunto, mas ele usa uma expressão que é muito preciosa aqui. Ele diz sobre falar a verdade em amor. Isso faz parte do como. Eu vou te aplicar lá no como, com técnicas mais práticas. Mas isso é o fundamento. Você precisa falar a verdade em amor. Olha que maravilhoso o Warren Wiersbe falando sobre o assunto. Atribuíram ao Wiersbe essa frase, tá? Foi a fonte que eu consegui achar, porque eu conheço a frase, mas não conhecia o autor. Ele diz assim, ó: falar a verdade sem amor é brutalidade, mas falar sobre o amor sem a verdade é hipocrisia. Você tem um problema a tratar, você está diante dele. E como você não quer ser brutal, como você não quer ser grosseiro, o que você faz? Você fala, mas... não, eu acho que não foi nada demais, não. Você está sendo duro demais com ela. Ela só te traiu com 3 homens diferentes lá na casa do teu pai, lá nas férias lá do final de semana na família. Isso não é tão sério. Eu acho que você precisa aprender a perdoar. Olha, a resolução desse conflito, a moça que traiu, ela vai olhar e vai falar assim, muito obrigado por você entender. Você vai sair assim, sendo amado. Mas onde está a verdade? Você deixou ela completamente de lado. Eis a luta, como falei lá no começo, da moderação. De manter a dose saudável de verdade, mas de também envolver o amor na minha colocação. Então, é o que o Ademilson falou. Não se trata só de o que você fala, mas de como você fala. Como é que você vai expressar essa verdade? Como é que você vai dizer para a tua esposa, sim, essa roupa está muito ruim? Dá para falar? Sim, essa roupa está muito ruim. Verdade sem amor. Amor, você acha que eu estou gorda? Aí fica tudo em câmera lenta. Para mim é muito fácil responder essa pergunta. Meu bem, eu acho que nós dois deveríamos voltar para a academia. Ó, para você ver? Pronto. Agora, como você responde a essa pergunta? A tua esposa, cheia de gordura no fígado, o joelho inchado, não sobe uma escada a mais por causa do sobrepeso, e você diz, meu amor, nunca houve mulher mais esbelta que você. Pronto. Sábio.
Não, sábio. Ele ganhou o amor da sua esposa. Essa mulher vai desfilar no shopping hoje à tarde, dizendo, ai, nossa, que maravilha. Eu achei que eu estava uns 33 quilos acima do peso, mas... E o que esse homem ganha? Ganha uma viuvez. Pronto, a esposa vai morrer nos próximos 10 anos, infartada, porque ela cultivou um sobrepeso, e ele preferiu o amor do que verdade. E ele encobriu a verdade com um falso amor, né? Então, boas são as feridas feitas pelo que ama, né? Diz a Escritura. E os beijos daquele que é hipócrita, eles não devem ser muito bem recebidos. Eis um pré-requisito. Você precisa equilibrar essas coisas. Quando a gente fala sobre confrontação, a palavra confrontação normalmente traz à nossa mente briga. É briga, vai ser desconfortável, é um negócio ruim, mas é uma boa dose de amor, de misericórdia, que vai dar condições da verdade ser dita. Então, fale a verdade em amor. E a dica do Joel Bick para você nisso aí é: faça um sanduíche. Quem já leu o Joel Bick, já leu lá o sanduíche do Joel Bick? Lá no livro Amigos e Amantes. Quem já leu? A Cássia, o Alisson, o Ivan e a Carol, o William e a Aline tem que ler. O William e a Aline fizeram um encontro de casais junto comigo lá com o pastor Itamar. Né? Lembra do sanduíche? Do que é o sanduíche? Não? Bom pra caramba, não é? O Joel Bick diz assim, ó, às vezes, a verdade que você tem para falar, ela é difícil de engolir. Meu irmão, dizer para sua esposa, você está gordo e precisa perder peso. Eu sei que essa é uma verdade difícil de engolir, meu irmão. Eu sei que essa é uma verdade difícil de engolir aqui, ó. Tem que tratar, tem que lidar com o pecado. Como que você vai expor essa verdade? Você vai chegar e dizer, você está gordo e precisa emagrecer. Isso é pegar um bife cru e jogar em cima do prato da sua esposa e dizer, come aí. Não, isso aí é o almoço, come aí. É assim que você alimenta ela. Agora, e se você pegar essa mesma carninha que você precisa servir, ela precisa consumir essa verdade. Certo? Isso é uma verdade, tem que se lidar com isso. E se você pega aquele bifão de carne crua, passa no moedor 2 vezes, põe uma colherzinha de manteiga, eu sei que ela precisa perder peso, meu irmão, mas... E aí você mistura um temperinho, põe ali na frigideira, bem quente, uma fatiazinha de mussarela, um pãozinho com uma maionese, uma fatiazinha de tomate, 2 folhinhas de alface, um molho para acompanhar, um copinho de água com gás, com gelo e limão, porque ela precisa emagrecer. E aí você serve agora um sanduíche. É mais fácil de comer do que comer um pedaço de carne crua. Muito mais fácil. Essa pessoa vai consumir isso te agradecendo. O que é o sanduíche? Meu irmão, não entregue uma verdade solta, entregue outras. Entregue outras. Envolva a verdade difícil que você precisa falar no contexto que é próprio dela. Não confunda isso aqui com bajulação. Eu não estou mandando você bajular ninguém. Eu estou dizendo para você dizer outras verdades que auxiliem essa pessoa a consumir essa verdade. A minha esposa não está gorda, irmãos. Minha esposa está esbelta, maravilhosa. Meu bem, você é maravilhosa. Como eu diria para minha esposa que ela está gorda se eu precisasse dizer? Olha só. Acompanha comigo, ó. Meu bem, maravilhosa essa filha nossa, né? Olha que criança mais linda. Você já pensou se ela casa com um cara que joga golfe? Nossa, a gente ia rodar o mundo assistindo os campeonatos, né? Se ele fosse um cara famoso assim. Mas isso vai levar muito tempo. Quando você acha que ela vai casar? Uns 25, né? Tá bom. É porque filho de pastor estuda no Mackenzie de graça, mas não pode ser casado. É meu argumento para adiar o casamento da minha filha. Mas a gente tem que viver bem. Você não acha que a gente precisa chegar bem na velhice para casar esses meninos, para ver os netinhos, né? Levar eles para passear? Mas eu estou preocupado com a nossa saúde, porque há algum tempo a gente tem se alimentado mal aqui em casa. Por que a gente tem se alimentado mal? Meu irmão, quem faz a compra lá em casa, sou eu. O provedor da casa sou eu. Se a comida é comprada com meu dinheiro. Estou conivente no pecado dela, se ela está comendo mal. E há algum tempo,
nós não temos nos exercitado. E olha, a Bíblia fala sobre o nosso corpo. A gente precisa de cuidados, porque isso é a mordomia do que Deus nos deu. E pensando na tua saúde, a gente tem uma escada em casa, eu tenho medo que algum dia você se machuque. Eu fico chateado e preocupado quando eu vejo você com dores no seu joelho, e o médico disse que a sua gordura no fígado é muito séria. Você entende todas essas verdades? Olha só, todas essas verdades fazem sentido? Fazem. Agora é hora então a gente precisa perder peso. Opa, meu irmão. Pronto. Você assumiu a sua responsabilidade. Você se envolveu como parte da resolução do problema. Você está se dispondo a tratar a sua esposa. Você está sendo amoroso e, ao mesmo tempo, verdadeiro. Não bajulador. Eu não falei nada ali que... O bajulador tem essa conversa assim, ó. Ai, meu bem, você é tão linda, tão maravilhosa, tão esbelta, mas eu acho que você, assim, você precisava mostrar os seus dons na academia. Eu acho que se você fosse para a academia, todo mundo ia ficar impressionado em como você puxa peso, como você é forte. Vamos lá! Isso é bajulação. Eu falei um monte de mentiras para convencer a pessoa a fazer o que eu quero que ela faça. Isso é bajulação. Agora, fazer um sanduíche é verdades que auxiliam. E aí, meu irmão, isso é aplicável a toda e qualquer necessidade de confrontação. Olha como que este princípio bíblico de falar a verdade em amor te dá condições de mandar um funcionário embora lá da tua equipe essa semana. Você precisa demitir o Joãozinho, que não está entregando. Você chama o Joãozinho e fala, João, você é um cara... nossa, aqui, vai ser mandado embora. Escolhi o exemplo do João aqui. Esqueci que ele estava na aula, não prestei atenção. João, você está trabalhando lá no Uninove, na faculdade ainda? Não? Ah, então já foi mandado embora. Como que o João foi mandado embora? Brincadeira, irmãos. Às vezes você vai chegar para o cara e vai falar, olha, cara, você é um excelente companheiro. É muito bom ter você aqui, cara. Você alivia o dia da turma. Você é um cara amável. É muito bom conviver contigo aqui na empresa. E olha, essa parte do teu desenvolvimento é fantástica. Você entregou algo para a empresa que ninguém na tua área tinha entregado ainda. Mas todas essas outras demandas você deixou de fazer. E nós te advertimos por algumas vezes e você não se corrigiu. E apesar de todos os seus acertos, infelizmente, a verdade que eu preciso dizer agora é que você vai ser desligado da empresa. Posso trabalhar no RH, irmãos? Me contrata aí, tem alguém do RH aí? Fazer um bico para comprar fralda para a Sofia? Então, como que pré-requisitos, princípios como esses precisam ser necessariamente aplicados à confrontação. E aí, então, a partir daqui, a tua tarefa começa a ser confrontar clara e objetivamente. Tá bom? Deixa eu falar aqui só dos dois extremos e aí eu vou encerrar aqui porque entra no ponto que eu quero. Eu tenho 2 minutos, é esse slide aqui. Qual é a luta do crente? Não se manter nos extremos, é fazer esse bom desfecho. O primeiro problema é você ter critérios estreitos demais, você cria mundos perfeitos com as suas próprias preferências, e você não tem o direito de fazer isso. Você não pode confrontar as pessoas e exigir que elas cumpram os seus critérios. Seus critérios são estreitos demais, eles não são bíblicos. Você precisa cuidar disso. O outro extremo é quando você não tem critérios. Cada um faz o que quer, eu nunca vou reclamar de ninguém. A minha política de vida é não incomode o próximo e faça o que você quiser. E o nosso filho está fumando. Tá, mas ele está fazendo isso, só vai fazer mal para ele mesmo. São as escolhas dele, deixa ele. Os seus critérios, meu irmão, são uma porteira aberta. Então, o crente não vai andar em nenhum desses. Como é que eu vou me manter corrigindo as pessoas? Eu preciso lidar com a confrontação. Todos vocês que estão aqui precisam, em algum momento, confrontar alguém. Eu tenho que fazer isso. Mas eu não vou fazer isso sendo rigoroso demais pelos meus critérios humanos e pecaminosos. Então, seguindo a pauta de Deus, eu vou confrontar como Deus quer que eu faça. Esse é o equilíbrio bíblico que a gente vai
procurar, tá bom? Vou parar aqui, semana que vem a gente continua, e eu vou te dar 2 grandes pontos semana que vem. A nossa aula vai se conduzir assim. Vamos olhar 1 Coríntios, quando Paulo repreende a igreja por não confrontar, quando deve haver confrontação. Então, nós vamos olhar para esse ponto de eu não posso ignorar aquilo que Deus não ignora. A gente vai falar, por um lado, da necessidade de confrontar. Você não pode ficar só assistindo Coríntios e deixando o mundo ruir ao seu redor. Depois nós vamos para Gálatas, capítulo 6, os primeiros 5 versículos ali. Paulo está ensinando a igreja, dizendo: vós que sois espirituais, quando algum irmão for encontrado em falta, vocês vão lá e vão corrigi-lo dessa forma, tá bom? Então, semana que vem a gente trabalha esses 2 textos aí, retomamos a nossa aula, tá bom? Perguntas, irmãos? Perguntas? Alguém quer falar para a esposa agora que ela precisa emagrecer? Aproveita o momento, né? Então, meu bem, sabe aquilo que o pastor falou? Eu queria tanto dizer isso para você. Pronto, aí você aplica. Faço dele as minhas palavras, tá bom? Não vai funcionar. Muito bem.